Ainda hoje, quando lembro do casamento da minha filha, aquela cena do presente me atravessa como se tivesse acontecido ontem. Não foi só um desconforto. Foi como se alguém tivesse pegado um dia que era para ser lindo e colocado uma sombra bem no meio dele. E o pior é que, no instante em que vi o que estava dentro da caixa, eu entendi que aquilo não era um simples mau gosto. Tinha intenção, tinha direção, tinha endereço certo, a minha filha. E quando ouvi o riso do meu genro, um riso curto, meio travado, mas ainda assim um riso, ali eu percebi que aquilo não ia terminar bem, porque tudo sempre parece mais simples quando a gente junta as peças com calma. Eu sou a Adriana, tenho 55 anos, moro em Florianópolis e sempre fiz questão de manter tudo funcionando da forma mais harmônica possível na minha família. Não por medo de conflitos, mas por acreditar que, quando uma família se une em amor, fica mais leve de enfrentar o mundo lá fora. Só que naquele dia, eu senti que tinha um conflito entrando pela porta sem pedir licença. Acordei cedo, como toda mãe que tem o coração apertado num dia tão especial. Enquanto eu me arrumava, lembrava da infância da minha filha, mas sem aquelas viagens longas ao passado. Eram só imagens rápidas. Eu estava mais focada em como ela ia se sentir naquele dia do que no que já tinha vivido. Queria que ela estivesse tranquila, feliz, segura de cada escolha que fez. Só que parte dessa tranquilidade dependia da convivência entre nós e a família do Henrique. E essa convivência, apesar de nunca ter sido péssima, sempre tinha aquele ar de disputa silenciosa por parte da mãe dele, a Dona Lúcia. Quando cheguei ao local da cerimônia, um salão simples, mas muito bonito, senti aquele cheiro de flor fresca que sempre me acalma. A Camila estava radiante e eu fiz de tudo para manter o foco nela. Mas bastou eu ver a mãe do Henrique entrar para sentir aquele frio no estômago. Ela tinha um jeito de olhar que nunca era neutro. Era como se estivesse sempre avaliando, sempre vendo defeitos invisíveis. O começo do evento foi tranquilo. Alguns cumprimentos rápidos, um ou outro comentário atravessado dela, mas nada que me assustasse. Até que chegou a hora dos presentes que a família deles fazia questão de entregar pessoalmente antes da cerimônia começar. E foi aí que o clima mudou. A Dona Lúcia segurava uma caixa grande, embrulhada com um brilho exagerado. Quando entregou para minha filha, fez questão de dizer, numa voz doce demais para ser sincera: "Você vai entender a utilidade disso rapidinho." A Camila sorriu sem saber o que esperar. Eu fiquei ao lado, tentando não criar antecipações. Só que quando ela abriu, meu coração de verdade deu um salto. Eu não vou detalhar ainda o que tinha ali dentro, porque é uma daquelas coisas que merecem ser explicadas com calma. Mas posso dizer que, no instante em que eu vi, senti meu rosto esquentar. Era ofensivo. Era desrespeitoso. Era completamente inadequado para um casamento. Não tinha como interpretar de outra forma. E aí, nesse momento, o que me cortou mesmo foi o som do Henrique rindo. Não foi uma gargalhada, mas foi o suficiente para deixar claro que aquilo não tinha sido surpresa para ele. A Camila disfarçou, como sempre faz quando fica desconfortável. Eu fiquei ali, parada, respirando fundo, tentando manter a compostura porque não queria estragar o dia dela. Mas por dentro, algo começou a se movimentar. Algo que eu vinha segurando havia muito tempo. Porque o presente não era só um presente. Era a ponta de algo maior. De que cidade vocês estão ouvindo essa história? Me conta nos comentários, eu adoro saber de onde cada um vem. O que parecia só uma falta de educação foi revelando um padrão que eu evitei por anos, até perceber que nem toda família está disposta a conviver com respeito, e que às vezes a gente precisa escolher a própria paz. Eu fiquei alguns segundos parada, olhando para aquele presente, como se meu cérebro estivesse tentando encaixar aquilo numa explicação razoável. Mas não tinha explicação razoável. Era um jogo de utensílios domésticos antigos, daqueles bem ultrapassados, acompanhados de um bilhete que dizia algo como: "Toda esposa deve saber por onde começar." Não tinha como disfarçar. Não tinha interpretação inocente. Era uma mensagem direta e carregada de julgamento. E o riso do Henrique, mesmo curto, confirmou que ele sabia da intenção da mãe e não viu problema nenhum. A Camila tentou fechar a caixa rapidamente, sem graça, dizendo algo como: "Obrigada, é diferente." E ali eu senti uma pontada no peito.
Não era sobre o objeto em si. Era sobre a forma como ela, minha filha, se encolheu. Ela nunca se encolhia. Sempre foi firme, mesmo sendo doce. Mas naquele instante, ela se recolheu como quem recebe uma lição pública, mesmo sem merecer. E eu fiquei ali, observando, segurando tudo por dentro para não transformar o casamento dela numa discussão. Ela vive dizendo que você não tem costume com cozinha, né? A dona Lúcia soltou, ajeitando o cabelo como se tivesse acabado de fazer um elogio. O Henrique deu mais um sorriso sem graça, mas não desmentiu. Não houve uma tentativa de suavizar, uma forma de reparar aquela humilhação. Nada. Aquilo me disse mais sobre ele do que qualquer convivência dos últimos anos. Eu senti meu corpo esquentar de um jeito que não acontecia há muito tempo. Não era raiva. Era indignação misturada com um certo tipo de proteção que só mãe entende. Eu olhei para a Camila, tentando encontrar algum sinal dela para saber se eu deveria intervir. Mas ela desviou o olhar, respirou fundo e puxou o assunto com outra pessoa, claramente querendo mudar o clima. E eu entendi. Aquele não era o momento de falar. O que não significava que aquilo tinha terminado. O resto da cerimônia aconteceu como se um peso tivesse se instalado no ar. Eu sorria nas fotos, mas estava alerta o tempo inteiro. A dona Lúcia fazia comentários discretos, sempre envoltos numa gentileza falsa, como quando disse a uma tia minha: "Agora falta ensinar ela a cuidar de casa, né? Mas mulher aprende rápido." Eu ouvi de longe, respirei fundo e me mantive quieta. Minha família, percebendo o clima, tentava não olhar diretamente para mim, como se esperassem que eu explodisse a qualquer minuto. Mas eu não ia fazer isso ali. Aquele dia era da Camila. E eu não ia permitir que ninguém me tirasse esse foco. O Henrique circulava pelo salão como se nada tivesse acontecido. Quando cruzava comigo, tentava puxar conversa rápida, mas eu estava contida demais para fingir normalidade. E enquanto observava tudo, comecei a perceber algo que, até então, eu não tinha enxergado com clareza. O desrespeito não tinha começado naquele presente. Ele já vinha aparecendo antes, nos pequenos comentários, nas comparações veladas, na forma como a mãe dele sempre tentava colocar a família dela como mais preparada, mais estruturada, mais adequada. Só que eu sempre deixava passar para evitar atritos. A festa continuou, e eu fiz o que qualquer mãe faria. Estive ao lado da minha filha, ajudei no que ela precisou, dei força, sorri, dancei um pouco, tirei fotos. Mas por dentro, eu já sabia que, quando o casamento terminasse, aquela situação não ia se encerrar ali. O presente tinha sido só o gatilho mais visível de uma coisa maior, uma coisa que já estava por perto há muito tempo, mas que agora não dava mais para ignorar. Quando a festa acabou, eu e a Camila ficamos alguns minutos sozinhas no camarim. Era o primeiro momento realmente quieto desde o incidente. Ela se sentou, respirou fundo e disse apenas: "Mãe, deixa isso pra lá. Eu não quero que isso estrague nada hoje." Eu entendi. Como mãe, eu entendi. Mas como mulher, aquilo ficou preso dentro de mim, latejando. Eu não quis pressioná-la naquele momento. Então, só disse que estava tudo bem, que eu queria que ela aproveitasse a nova fase. Mas eu sabia que aquela conversa ainda ia acontecer. Não ali, não naquele dia, mas em algum momento. Até porque eu já tinha percebido que o riso do Henrique não era apenas desconforto, era cumplicidade com a atitude da mãe. E eu sabia que, quando isso se revelasse de verdade, ia doer mais do que o presente em si. E vocês? Já passaram por uma situação em que precisaram engolir algo só para não estragar o dia de alguém? Me contem nos comentários de onde estão ouvindo essa história. Os dias que seguiram o casamento foram cheios daquela mistura de alívio e cansaço que aparece depois de um grande evento. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma pontada insistente no fundo do peito. Era como se o presente ofensivo, o riso do Henrique e as indiretas da dona Lúcia estivessem rodando na minha cabeça, pedindo espaço, querendo ser entendidos. Só que eu não queria precipitar nada, então decidi observar antes de tomar qualquer atitude. A Camila me mandou algumas fotos do casamento e eu percebi que, mesmo nas imagens em que ela sorria, havia um cansaço nos olhos. Não era tristeza,
mas era como se o esforço para manter a paz tivesse drenado um pouco da energia dela. Como mãe, isso me doía mais do que qualquer palavra atravessada que eu pudesse receber. Alguns dias depois, fomos convidados para um almoço na casa da Dona Lúcia. A Camila insistiu que seria bom manter a harmonia. Eu hesitei, mas acabei concordando para não parecer que estava prolongando o desconforto. O Henrique disse que ia ser um almoço leve só para a família, e eu tentei acreditar. Chegando lá, percebi o ambiente impecavelmente arrumado, como sempre. A Dona Lúcia tinha esse hábito de deixar tudo no lugar, como se a casa fosse um cenário que não podia ter falhas. Ela me cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos e perguntou de um jeito que parecia casual demais para ser sincero. Se recuperou do susto do presente? Eu respondi que sim, apenas para evitar prolongar aquele assunto, mas aquilo já mostrava que ela sabia exatamente o que fez, e não parecia arrependida. No almoço, enquanto conversávamos, ela começou a fazer comentários soltos, aparentemente inofensivos, mas que carregavam um significado escondido. A Camila ainda está aprendendo a fazer o tempero certo, né? O Henrique comentou que ela tem dificuldade com algumas coisas de casa. Eu respirei fundo e apenas observei. O Henrique, sentado ao lado, mexeu no celular como se não tivesse nada a ver com aquilo. A Camila deu um sorriso contido, desses que ela usa quando prefere evitar uma discussão. Foi ali que eu comecei a perceber o padrão com mais clareza. A Dona Lúcia nunca atacava diretamente. Ela sempre fazia parecer que estava apenas comentando, apenas ajudando, apenas dividindo uma opinião. Mas por trás disso havia uma intenção constante de diminuir a minha filha. Como se estivesse tentando colocá-la num lugar inferior, como se quisesse mostrar que ela não estava à altura da família deles. E o mais doloroso era ver que o Henrique não só sabia, como deixava acontecer. Em um momento, enquanto eu ajudava a tirar a mesa, a Dona Lúcia se aproximou e disse baixo, como quem confia um segredo: "Eu só quero o melhor para o meu filho. Ele é exigente. Você, como mãe, sabe como é." Aquilo me atravessou de um jeito que eu precisei respirar antes de responder. Ela não estava falando sobre cuidado. Estava justificando o desrespeito. Eu não queria criar um clima naquele dia, então apenas disse que cada casal encontra seu caminho. Mas por dentro, eu tinha certeza de que aquela conversa ainda ia voltar. E voltou antes do que eu esperava. Quando estávamos indo embora, a Camila me puxou para o lado e disse: "Mãe, por favor, não leva isso tão a sério. Minha sogra é assim, ela fala demais, mas não faz por mal." Foi a primeira vez que eu senti um pequeno rompimento entre nós. Não porque ela discordou de mim, mas porque eu percebi que ela estava se acostumando com o desrespeito. Como se fosse normal. Como se fosse algo que ela precisasse aprender a aceitar. E isso me machucou mais do que tudo. Eu fiquei pensando nisso a noite inteira. Por que a minha filha estava aceitando esse tipo de comportamento? Por que o Henrique achava normal a mãe diminuir a esposa? E, principalmente, por que eu estava deixando aquilo passar sem dizer claramente o que estava errado? Eu sabia que o problema não era um presente. Era uma forma de tratar. Era uma postura repetida. E a Camila, para proteger a própria paz, estava tentando transformar aquilo em algo menor. Mas não era menor. Antes de dormir, sentei na sacada da minha casa, olhando para o mar de Florianópolis, e me peguei pensando: quantas vezes, por amor, a gente aceita coisas que deveriam ser questionadas? Quantas vezes a gente ensina nossos filhos a serem fortes, mas eles acabam acreditando que precisam suportar mais do que deveriam? E eu já tinha entendido que, se eu não fizesse nada, aquilo só ia piorar. Depois daquele almoço, eu achei que a situação poderia pelo menos se estabilizar. Que talvez a Dona Lúcia percebesse que tinha exagerado, que o Henrique refletisse um pouco sobre o impacto das atitudes dele. Mas eu subestimei o quanto algumas pessoas se acomodam quando o desrespeito beneficia apenas um lado. E quando percebi, aquilo que antes eram indiretas passou a ganhar forma de comentários abertos, situações repetidas e um incômodo que já não dava mais para esconder. Os primeiros sinais apareceram quando a Camila me contou, alguns dias depois, que a sogra tinha enviado uma mensagem com dicas de organização, como ela mesma descreveu. Mas quando me mostrou o conteúdo, eu senti o estômago revirar.
Eram fotos de armários perfeitamente organizados, acompanhadas de comentários como: talvez isso te ajude a deixar a casa mais no padrão que o Henrique está acostumado. Não era orientação, era comparação. E comparações, quando vêm desse jeito, carregam uma intenção muito clara. A Camila, tentando manter a paz, respondeu com um: obrigada, vou ver. Mas eu percebi que ela ficou mexida. Mesmo assim, ela tentou disfarçar e mudar de assunto. Só que, para mim, aquilo era um alerta. Eu conhecia bem minha filha. Ela nunca se incomodou com crítica construtiva, mas aquele tipo de apontamento não era construtivo. Era um lembrete constante de que, para a sogra, ela nunca seria suficiente. Os dias seguiram e a dona Lúcia passou a aparecer com mais frequência na casa deles. A justificativa era sempre a mesma: é só para ajudar. Mas cada ajuda vinha acompanhada de um olhar avaliador, um comentário torto ou uma comparação com a própria experiência. A Camila me disse que, certa manhã, a sogra entrou na cozinha e soltou: você ainda não aprendeu a fazer o café do jeito que o Henrique gosta? Ele comentou comigo outro dia. Quando ouvi isso, senti meu peito apertar. A Camila não tinha mencionado nenhuma reclamação do marido, e eu sabia que ela não falaria se estivesse sofrendo pressão. O que me deixou ainda mais inquieta foi a atitude do Henrique. Ele não defendia, não corrigia, não contornava nada. Sempre minimizava. Dizia algo como: minha mãe fala demais, mas não quer ferir ninguém. O problema é que essa frase virou muleta. Comodidade. Ele usava para encerrar o assunto, mas nunca para refletir sobre a postura dela. E a verdade é que quando alguém minimiza o sofrimento do outro, está dizendo que aquilo não importa o suficiente. Um dia, a Camila me ligou no meio da tarde. A voz dela estava calma demais para alguém que estava bem. E isso, para mim, já era sinal de alerta. Ela contou que a dona Lúcia tinha ido até a casa novamente e, ao ver algumas coisas fora do lugar, perguntou: você acha mesmo que está preparada para ser esposa? Porque, sinceramente, tá parecendo que não. Quando a Camila me falou isso, senti um impacto tão forte que demorei alguns segundos para reagir. Eu perguntei o que ela respondeu e ela disse apenas: nada, mãe, eu fiquei quieta. Aquilo me entristeceu profundamente. Minha filha, que sempre foi capaz de se posicionar, estava se silenciando para não gerar atrito. E isso, para mim, dizia mais sobre a gravidade da situação do que qualquer presente ofensivo ou comentário atravessado. Naquela noite, fiquei pensando em tudo o que estava acontecendo. Eu me perguntei onde tinha começado esse comportamento da sogra, por que o Henrique alimentava isso, e por que minha filha estava aceitando. Só que, quanto mais eu refletia, mais crescia dentro de mim a sensação de que aquilo ia continuar piorando se ninguém colocasse limites. E eu sabia que a Camila não estava pronta para fazer isso sozinha. Eu também sabia que, se eu interferisse da forma errada, poderia afastá-la de mim. E isso era algo que eu não suportaria. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia assistir de longe enquanto ela se curvava a um padrão que não tinha obrigação nenhuma de suportar. No fim daquela noite, olhando para o mar escuro de Florianópolis, entendi algo muito simples. Não era sobre ser sogra, genro, família. Era sobre respeito. E respeito não pode ser negociado. A tensão que vinha se acumulando começou a pesar de um jeito diferente dentro de mim. Já não era só indignação com a sogra da minha filha. Era preocupação. Preocupação real. Daquelas que tiram o sono, que fazem a gente repassar cada conversa tentando entender onde foi que tudo começou a sair do eixo. E quanto mais eu observava, mais ficava claro que a Camila estava entrando num ciclo silencioso de aceitar, ceder e se moldar para agradar pessoas que não tinham nenhum interesse em facilitar a convivência. Alguns dias depois do último episódio, resolvi passar na casa deles com uma desculpa simples: levar alguns doces que ela gosta. Cheguei num fim de tarde tranquilo, mas o clima dentro da casa estava pesado. A Camila me recebeu com um sorriso, mas aquele sorriso preocupado que tenta disfarçar que algo está fora do lugar. Eu perguntei se estava tudo bem e ela respondeu: estou só cansada. Não insistir parecia o melhor naquele momento, mas não consegui ignorar o que vi quando o Henrique entrou na sala. Ele falou um "oi" rápido, pegou uma chave e avisou que ia sair.
Nada de estranho nisso, mas o jeito como a Camila abaixou o olhar quando ele passou já me dizia que eles tinham discutido. Esperei ele ir embora para tocar no assunto. Sentei ao lado dela no sofá, entreguei os doces e disse calmamente: "Filha, me conta o que está acontecendo." Ela suspirou como quem estava segurando aquilo há dias. Demorou um pouco, mas acabou desabafando. Disse que a sogra tinha passado lá mais uma vez e, dessa vez, resolveu reorganizar metade da cozinha sem pedir permissão. Tirou coisas das gavetas, mudou tudo de lugar e ainda comentou que a casa estava pedindo uma mão profissional. A Camila tentou argumentar que ela preferia organizar do próprio jeito, mas a dona Lúcia retrucou que algumas pessoas não têm prática suficiente para manter um padrão. Eu ouvi tudo em silêncio, mas por dentro senti algo quebrando. A Camila continuou dizendo que o Henrique não viu maldade, que quando ela falou do incômodo, ele respondeu: "Minha mãe só quer ajudar, você complica demais." E foi nesse momento que eu percebi que o problema não era só a sogra, era a normalização disso. "Filha, isso não é normal", eu disse, tentando ao máximo escolher palavras que não parecessem de ataque. Mas bastou eu falar isso para ela se enrijecer. Ela respirou fundo e disse que eu estava exagerando, que eu sempre tive implicância com a dona Lúcia, que eu estava criando tempestade onde não havia. Aquilo me atingiu de surpresa. Era a primeira vez que ela falava comigo nesse tom. Eu tentei manter a calma. Deixei ela terminar. E então falei com todo o cuidado que consegui. "Eu não estou contra você. Estou tentando te mostrar que estão te desrespeitando." Mas naquela hora, ela já estava na defensiva. Disse que não queria conflito, que eu estava piorando a situação e que ela precisava que eu fosse neutra. Neutra. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Eu fiquei olhando para ela, tentando entender como minha filha, que sempre teve opinião firme, estava agora pedindo para eu ser neutra diante de algo que claramente a fazia sofrer. E foi aí que percebi que ela estava tentando manter um equilíbrio que não existia. Ela acreditava que se cedessem só mais um pouco, todos se dariam bem. Mas aquilo não era equilíbrio, era sacrifício. A conversa ficou tensa. Eu tentei explicar que não queria controlar nada, que só queria que ela percebesse que não precisava aceitar críticas constantes. Mas ela estava magoada. E no momento em que levantou da sala dizendo: "Mãe, deixa isso pra lá, por favor", senti que algo tinha se rompido entre nós. Eu permaneci alguns segundos sentada, em silêncio. Não por orgulho, mas porque eu não queria seguir atrás dela e transformar aquilo numa discussão maior. Levantei devagar, fui até a cozinha, deixei os doces na bancada e me despedi com um beijo no rosto. Ela retribuiu, mas o gesto estava distante. E essa distância doeu mais do que qualquer palavra. Saí de lá com o coração pesado. A sensação era de que, ao tentar proteger minha filha, eu tinha criado uma rachadura que não sabia se conseguiria consertar. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que silenciar também não seria a resposta. O que eu ainda não sabia era como lidar com aquilo sem perder o pouco de aproximação que ainda tínhamos. Naquela noite, sentei na sala da minha casa novamente, olhando para as luzes refletidas na água. E percebi que, quando alguém está cego pela vontade de fazer um relacionamento funcionar, às vezes enxerga cuidado onde existe controle e gentileza onde existe manipulação. E minha filha estava nesse ponto. A tensão que vinha se acumulando começou a pesar de um jeito diferente dentro de mim. Já não era só indignação com a sogra da minha filha. Era preocupação. Preocupação real. Daquelas que tiram o sono, que fazem a gente repassar cada conversa tentando entender onde foi que tudo começou a sair do eixo. E quanto mais eu observava, mais ficava claro que a Camila estava entrando num ciclo silencioso de aceitar, ceder e se moldar para agradar pessoas que não tinham nenhum interesse em facilitar a convivência. Alguns dias depois do último episódio, resolvi passar na casa deles com uma desculpa simples: levar alguns doces que ela gosta. Cheguei num fim de tarde tranquilo, mas o clima dentro da casa estava pesado. A Camila me recebeu com um sorriso, mas aquele sorriso preocupado, que tenta disfarçar que algo está fora do lugar. Eu perguntei se estava tudo bem e ela respondeu: "Estou só cansada." Não insistir parecia o melhor naquele momento, mas não consegui ignorar o que vi quando o Henrique entrou na sala. Ele falou um "oi" rápido,
pegou uma chave e avisou que ia sair. Nada de estranho nisso. Mas o jeito como a Camila abaixou o olhar quando ele passou já me dizia que eles tinham discutido. Esperei ele ir embora para tocar no assunto. Sentei ao lado dela no sofá, entreguei os doces e disse calmamente: "Filha, me conta o que está acontecendo." Ela suspirou como quem estava segurando aquilo há dias. Demorou um pouco, mas acabou desabafando. Disse que a sogra tinha passado lá mais uma vez, e dessa vez resolveu reorganizar metade da cozinha sem pedir permissão. Tirou coisas das gavetas, mudou tudo de lugar e ainda comentou que a casa estava pedindo uma mão profissional. A Camila tentou argumentar que ela preferia organizar do próprio jeito, mas a dona Lúcia retrucou que algumas pessoas não têm prática suficiente para manter um padrão. Eu ouvi tudo em silêncio, mas por dentro senti algo quebrando. A Camila continuou dizendo que o Henrique não viu maldade, que quando ela falou do incômodo, ele respondeu: "Minha mãe só quer ajudar, você complica demais." E foi nesse momento que eu percebi que o problema não era só a sogra. Era a normalização disso. "Filha, isso não é normal", eu disse, tentando ao máximo escolher palavras que não parecessem de ataque. Mas bastou eu falar isso para ela se enrijecer. Ela respirou fundo e disse que eu estava exagerando, que eu sempre tive implicância com a dona Lúcia, que eu estava criando tempestade onde não havia. Aquilo me atingiu de surpresa. Era a primeira vez que ela falava comigo nesse tom. Eu tentei manter a calma. Deixei ela terminar. E então falei com todo o cuidado que consegui. "Eu não estou contra você. Estou tentando te mostrar que estão te desrespeitando." Mas naquela hora, ela já estava na defensiva. Disse que não queria conflito, que eu estava piorando a situação e que ela precisava que eu fosse neutra. Neutra. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Eu fiquei olhando para ela, tentando entender como minha filha, que sempre teve opinião firme, estava agora pedindo para eu ser neutra diante de algo que claramente a fazia sofrer. E foi aí que percebi que ela estava tentando manter um equilíbrio que não existia. Ela acreditava que, se cedessem só mais um pouco, todos se dariam bem. Mas aquilo não era equilíbrio, era sacrifício. A conversa ficou tensa. Eu tentei explicar que não queria controlar nada, que só queria que ela percebesse que não precisava aceitar críticas constantes. Mas ela estava magoada. E no momento em que levantou da sala dizendo: "Mãe, deixa isso pra lá, por favor", senti que algo tinha se rompido entre nós. Eu permaneci alguns segundos sentada, em silêncio. Não por orgulho, mas porque eu não queria seguir atrás dela e transformar aquilo numa discussão maior. Levantei devagar, fui até a cozinha, deixei os doces na bancada e me despedi com um beijo no rosto. Ela retribuiu, mas o gesto estava distante. E essa distância doeu mais do que qualquer palavra. Saí de lá com o coração pesado. A sensação era de que, ao tentar proteger minha filha, eu tinha criado uma rachadura que não sabia se conseguiria consertar. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que silenciar também não seria a resposta. O que eu ainda não sabia era como lidar com aquilo sem perder o pouco de aproximação que ainda tínhamos. Naquela noite, sentei na sala da minha casa novamente, olhando para as luzes refletidas na água. E percebi que, quando alguém está cego pela vontade de fazer um relacionamento funcionar, às vezes enxerga cuidado onde existe controle e gentileza onde existe manipulação. E minha filha estava nesse ponto. Nos dias que seguiram aquela visita, eu já não conseguia mais encontrar desculpas para o que estava acontecendo. A convivência não era apenas difícil, era desgastante, desigual e claramente injusta. Eu sempre tentei ser ponderada, evitar brigas, manter a calma nas conversas, mas percebi que meu silêncio estava servindo de apoio para um comportamento que só aumentava. E minha filha, no meio disso tudo, estava se apagando pouco a pouco, tentando encaixar as expectativas de duas pessoas que não estavam realmente preocupadas com o bem-estar dela. Passei algumas noites acordada, pensando em como abordar aquilo sem transformar tudo em um muro entre nós. Eu sabia que, qualquer palavra mal colocada poderia fazer a Camila recuar ainda mais para o lado do marido. Não porque ele falasse algo diretamente, mas porque ela tentava desesperadamente evitar novos conflitos.
Eu também sabia que, se eu esperasse mais, ela podia interpretar meu silêncio como indiferença. E essa era a última coisa que eu queria que ela sentisse. Foi numa tarde de quarta-feira, olhando para o mar de Florianópolis da minha janela, que eu entendi o que precisava fazer. Não era sobre resgatar minha filha. Era sobre resgatar meu próprio limite. E, por consequência, mostrar a ela que ela também tinha esse direito. Decidi ligar para ela. A voz dela atendeu com aquela calma meio ensaiada, típica de quando está tentando se manter firme. Perguntei se podíamos conversar pessoalmente. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Combinamos de nos encontrar num café perto da casa dela, um lugar discreto, onde podíamos falar sem interrupções. Quando ela chegou, o cansaço no olhar dela me atingiu imediatamente. Não era físico, era emocional. Aquele tipo de cansaço que vem de tentar ser tudo para todos, menos para si mesma. Depois de alguns minutos de conversa leve, eu fui direto ao ponto, mas sem endurecer. Camila, eu preciso te falar uma coisa como mãe e como mulher. Não dá mais para fingir que está tudo bem. Ela abaixou o olhar, mexendo no guardanapo, como se já soubesse o que eu diria. Continuei com cuidado. O que está acontecendo com você não é normal. Ninguém tem o direito de te diminuir. Nem a sua sogra, nem ninguém. Ela respirou fundo e a voz saiu baixa. Mãe, eu só quero que pare. Eu não aguento mais conflito. Aquilo me tocou profundamente. Não porque ela discordou, mas porque finalmente admitiu a dor que estava escondendo. Eu coloquei minha mão sobre a dela e disse: Filha, conflito não nasce porque alguém se posiciona. Às vezes nasce porque alguém ultrapassa limites que já deveriam ter sido respeitados. Ela ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. E foi nesse momento que eu fiz o que vinha ensaiando há dias. Coloquei meus limites. Eu quero te dizer com toda clareza. Eu não vou mais participar de encontros, almoços ou qualquer situação em que sua sogra ou o Henrique me tratem com desrespeito. Não vou discutir, não vou atacar ninguém. Só não vou estar presente. Eu vou continuar sendo sua mãe, sempre disponível para você, mas não vou me submeter a um ambiente que te machuca e me machuca também. A Camila arregalou os olhos, surpresa. Não era o que ela esperava. Talvez esperasse um confronto direto. Talvez uma crítica dura ao marido ou à sogra. Mas eu não fiz nada disso. Eu apenas estabeleci um limite. Ela ficou alguns segundos me observando antes de perguntar, quase num sussurro: Você vai se afastar de mim? Essa pergunta bateu forte e eu respondi com firmeza imediata. Nunca. Eu estou me afastando do que te faz mal. De você, jamais. Ela engoliu seco e suas mãos tremeram um pouco. Foi a primeira vez em muito tempo que eu vi um sinal claro de que minha filha estava se permitindo sentir aquilo tudo. Como se, ao ouvir que eu não estava desistindo dela, uma parte dela finalmente relaxasse. Conversamos mais um pouco, e eu deixei claro que aquele limite não era uma imposição sobre ela. Era uma decisão minha, pelo meu bem-estar e pelo da nossa relação. Ela não precisava escolher lados. Só precisava saber que eu estaria ali, sem me submeter ao que vinha acontecendo. Quando nos despedimos, o abraço dela foi longo, diferente dos anteriores. Não foi um abraço tenso nem distante. Foi um abraço verdadeiro, de quem estava sendo vista e acolhida. No caminho de volta, senti uma leveza estranha, não porque o problema estava resolvido, mas porque eu finalmente tinha deixado claro o que eu não aceitaria mais. E, de alguma forma, sabia que isso acabaria gerando consequências, boas e ruins. Mas toda mudança começa assim, com um limite que a gente aprende a honrar. Depois daquela conversa no café, eu senti que tinha feito o que precisava ser feito. Não com raiva, não para criar divisão, mas para estabelecer um limite que já estava atrasado. Só que, como eu imaginava, toda mudança mexe com o equilíbrio, principalmente quando esse equilíbrio estava sustentado por uma dinâmica injusta. E as consequências começaram a aparecer rapidamente. Nos dias seguintes, percebi que a Camila estava mais presente comigo por mensagens. Nada dramático, nada detalhado, mas eu sentia um alívio discreto na forma como ela falava. Como se só de saber que eu não estava mais entrando naquela convivência desgastante, ela pudesse respirar um pouco melhor. Mas, ao mesmo tempo, o clima entre ela, o Henrique e a sogra começou a se alterar de um jeito inevitável.
O primeiro sinal veio quando a dona Lúcia enviou uma mensagem. Não para mim, claro, mas para Camila, perguntando por que eu não tinha aparecido num almoço que ela estava organizando. A Camila respondeu apenas que eu não poderia ir. Uma resposta simples, mas suficiente para despertar curiosidade. Algumas horas depois, o Henrique ligou para a Camila e perguntou, num tom que a deixou desconfortável, se eu estava com algum problema. Era evidente que ele não gostava da ideia de eu não estar mais no ambiente que eles controlavam. Como a Camila me contou depois, a reação dele não foi de preocupação, e sim de irritação. Ele teria dito algo como: "Sua mãe está criando distância por nada." Essa frase me atingiu quando ela repetiu, não pelo ataque, mas pela falta de percepção. Nada do que eu estava fazendo era por nada. Era por excesso e não por ausência. A dona Lúcia, por sua vez, começou a tecer comentários silenciosos. Ela sempre foi boa nisso, em falar sem dizer diretamente. Segundo a Camila, ela soltou durante um café da tarde. Engraçado como algumas pessoas preferem se afastar quando percebem que não conseguem lidar com certas responsabilidades. A Camila disse que ficou sem resposta. E eu entendi a dor dela ao ouvir aquilo, porque ela sabia exatamente a quem a sogra se referia, e também sabia que a minha decisão não tinha nada a ver com incapacidade, mas com respeito. Essa fase foi a pior para a minha filha. Ela estava sendo empurrada para o meio de uma disputa que não começou por ela, mas que caiu no colo dela. E isso começou a pesar. Ela tentou defender meu limite algumas vezes, mas o Henrique reagia sempre com a mesma frase: "A gente precisa manter a família unida." O problema é que a definição de unida dele era uma versão que beneficiava apenas um lado. Eu, consciente disso, mantive o que tinha dito. Não fui a almoços, não participei de encontros e não me envolvi em qualquer situação que envolvesse a sogra ou o genro. Continuava presente para a Camila, mas não onde eu sabia que seria tratada com desrespeito. E com o passar das semanas, algo curioso começou a acontecer. A distância revelou mais do que qualquer confronto teria revelado. Sem a minha presença, a sogra intensificou o controle. Comentários se tornaram mais frequentes, visitas repentinas mais constantes, e a cobrança sobre a Camila aumentou. Era como se ela achasse que, sem interferência minha, teria espaço livre para moldar a vida do filho e da nora como bem entendesse. E isso fez o comportamento do Henrique se acentuar também. Ele parecia ainda mais confortável, deixando a mãe ditar as regras, enquanto ele assumia uma postura quase automática, como se não enxergasse que aquilo estava desgastando o casamento. A Camila começou a me contar episódios pequenos, mas significativos, como o dia em que a dona Lúcia chegou sem avisar, abriu a geladeira e comentou: "Sempre assim, desorganização chama desorganização." Ou quando reorganizou a sala por completo, dizendo que o ambiente precisava de harmonia. Eu ouvia tudo em silêncio, respeitando o tempo da minha filha. Não era hora de dizer, "eu avisei", era hora de apoiar. A tensão entre ela e o Henrique também cresceu. Ele dizia que ela estava sensível demais, que interpretava tudo errado, que a mãe estava apenas tentando ajudar. Mas o cansaço emocional da Camila já não dava mais para esconder. Ela mesma começou a notar que, sem eu ali, a pressão sobre ela aumentou. E isso a fez repensar coisas que antes ela tentava normalizar. Um dia, depois de um episódio particularmente desgastante, ela veio até minha casa no fim da tarde. Não me avisou, só apareceu. Quando abri a porta, ela estava com os olhos marejados, mas não chorando. Aquele tipo de emoção presa na garganta. Ela entrou, sentou no sofá e ficou quieta por alguns minutos. Depois disse apenas: "Mãe, eu acho que você tinha razão. Nada mudou, só piorou." Aquilo não era vitória nenhuma para mim. Era só dor. Mas era também um sinal de que ela finalmente estava enxergando o que tentava esconder de si mesma. Eu não a pressionei. Só segurei sua mão e deixei que ela falasse no tempo dela. E pela primeira vez, ela não tentou defender ninguém. Ela não tentou explicar, justificar ou amenizar. Ela só contou o que estava vivendo. E isso, de certa forma, foi o começo de uma mudança interna importante. O dia em que a Camila apareceu na minha casa, sem avisar, foi o ponto de virada que eu já imaginava que um dia chegaria.
Ela estava cansada de verdade. Não aquele cansaço físico que passa com algumas horas de descanso, mas um desgaste emocional que vem de segurar situações que não foram feitas para serem carregadas sozinhas. Vi isso logo no jeito dela entrar, no silêncio que ocupou a sala antes mesmo que ela dissesse qualquer palavra. Ela me contou, com calma e sem elevar a voz, que a pressão vinda da sogra e a indiferença do Henrique estavam se acumulando. Disse que, desde que percebera meu afastamento, a sogra intensificou ainda mais a presença na casa deles. Passava sem avisar, reorganizava objetos, apontava defeitos de pequenas coisas, sempre com aquela postura de "estou ajudando". Mas agora, sem ninguém para servir de freio, a postura dela tinha se tornado mais evidente até para a Camila. Ela respirou fundo antes de dizer: "Mãe, eu percebo que ela faz diferente com as outras pessoas. Ela é educada, atenciosa, mas comigo é sempre essa cobrança. E eu fico tentando entender o que eu faço para provocar isso". Eu segurei a mão dela e disse algo simples: "Você não provoca. Ela é assim porque encontra espaço para ser". E a reação dela deixou claro que era a primeira vez que ela realmente considerava essa possibilidade. Os dias seguintes foram de muitas conversas entre nós. Nada dramático, nada acelerado. Aos poucos, Camila foi percebendo que, ao tentar agradar demais, estava deixando que o desrespeito se tornasse rotina. E quanto mais ela se dava conta, mais pesada ficava a convivência com o Henrique. Não porque ele era agressivo, mas porque ele insistia em minimizar tudo o que a machucava. Um dos episódios que ela me contou naquele período deixou claro o quanto as coisas tinham mudado. A sogra passou lá cedo, encontrou algumas roupas por dobrar e comentou com um tom que só quem conhece entende: "Isso aqui não parece casa de gente que tem controle da própria vida". A Camila, pela primeira vez, respondeu: "Eu faço do meu jeito". A sogra riu, enxugou a mão no pano de prato e disse: "Seu jeito não está funcionando". Foi aí que a Camila percebeu que não existia intenção real de ajudar, era só crítica. Quando ela contou isso para o Henrique, ele respondeu que ela estava muito sensível ultimamente. Ao ouvir isso, a Camila disse que sentiu um nó no peito, porque pela primeira vez ela percebeu que não era vista. Era apenas gerenciada entre a vontade do marido e a opinião da sogra. Essa percepção mexeu com ela. Começou a notar que, quando ficava calada, a sogra avançava. Quando tentava expressar incômodo, era chamada de exagerada. E quando buscava apoio no próprio marido, ele desviava o assunto para evitar conflito. A soma de tudo isso fez com que o desgaste começasse a afetar até a rotina dela. Foi então que percebi que meu afastamento não tinha causado o distanciamento que eu temia. Tinha, na verdade, aberto espaço para a Camila enxergar a situação com mais clareza. Sem eu ali servindo de pano de fundo para as tensões, as atitudes dele se destacaram por si mesmas. A relação dela com o Henrique começou a sentir esse impacto, não de forma explosiva, mas através de conversas longas, silencios desconfortáveis e aquela sensação de que um estava vivendo uma realidade que o outro não reconhecia. Camila relatou que, quando tentou explicar para ele como estava se sentindo, ele respondeu: "Não sei por que você está dando tanta importância para isso. A vida é assim mesmo". E essa frase, para ela, foi como uma porta se fechando. Ela veio novamente na minha casa alguns dias depois. Sentou à mesa, tomou um copo de água e disse: "Mãe, eu estou percebendo que meu casamento não está sendo parceria. Está sendo adaptação". Essa frase ficou ecoando dentro de mim. Não porque ela estivesse cogitando alguma decisão extrema, mas porque eu via ali o início de uma honestidade interna que ela não tinha tido coragem de encarar antes. Eu não pressionei. Só disse que ela não precisava decidir nada naquele momento. Que às vezes, quando a gente começa a enxergar o que estava escondido, leva tempo até entender o que fazer com isso. E que eu estaria ao lado dela em qualquer escolha, desde que essa escolha não envolvesse ela se diminuir. A Camila ficou em silêncio por alguns instantes antes de perguntar: "Mãe, quando foi que eu deixei de perceber essas coisas?" Eu respondi com sinceridade: "Quando você começou a acreditar que agradar era mais importante do que ser respeitada". Ela não chorou, nem eu, mas foi uma das conversas mais profundas que tivemos.
Era como se estivéssemos reconstruindo algo que tinha se rachado lá atrás. Não por briga, mas por silêncio. Os dias que antecederam o desfecho dessa história foram marcados por uma calma estranha. Não porque as coisas estavam melhorando, mas porque a Camila finalmente tinha parado de justificar o que estava acontecendo. E quando a mente para de buscar desculpas para o comportamento alheio, a realidade aparece com nitidez. Ela estava mais silenciosa, mais reflexiva, e isso dizia mais sobre a mudança interna dela do que qualquer desabafo. Numa noite de domingo, ela me ligou dizendo que queria conversar. Não parecia aflita, apenas decidida. Combinamos de nos encontrar no meu apartamento. Quando ela chegou, percebi algo diferente no jeito dela caminhar. Não era tristeza, nem raiva. Era uma espécie de firmeza que estava nascendo ali, ainda tímida, mas real. Ela entrou, tirou a bolsa do ombro e disse: "Mãe, eu não quero mais viver tentando ser suficiente para quem não quer me enxergar." Eu me sentei ao lado dela e deixei que ela falasse. Ela contou que no dia anterior, a sogra tinha feito mais uma visita inesperada. Entrou criticando, reorganizando, reforçando a sensação de que a casa e a vida precisavam seguir o padrão dela. Em certo momento, abriu um armário e soltou: "Eu tento ajudar, mas tem coisa que é difícil quando a pessoa não tem jeito para isso." A Camila disse que pela primeira vez não sentiu vontade de chorar. Sentiu vontade de dizer basta. Quando o Henrique chegou em casa, ela tentou explicar como aquilo a machucava. Tentou não acusar ninguém, apenas expor. Mas ele respondeu com a mesma frase de sempre: "Você dá importância demais." E foi aí que ela entendeu algo essencial. Quando alguém insiste em diminuir a dor do outro, o problema não é falta de compreensão, é falta de disposição. Ela percebeu que não podia mais lutar sozinha por um ambiente que deveria ser compartilhado. "Eu não sei o que vai acontecer no meu casamento", ela me disse, encarando a mesa como quem encara a própria vida. "Mas eu sei que se eu continuar desse jeito, eu vou perder a mim mesma." Aquilo me atravessou, porque eu sabia exatamente o que significava chegar nesse ponto. E embora fosse doloroso ver minha filha vivendo isso, também era um sinal de que ela estava amadurecendo dentro da própria realidade, e não da expectativa dos outros. Eu segurei a mão dela e disse apenas: "O mais importante é você não se abandonar." Não dei conselhos sobre o casamento. Não falei sobre futuro, nem sobre decisões definitivas. Apenas reforcei que ela precisava se preservar. Ela ficou alguns minutos em silêncio até que completou: "Mãe, eu vou pedir um tempo para mim. Não é separação, é espaço." Eu assenti, respeitando a maturidade da decisão. Nas semanas seguintes, ela me contou que começou a colocar limites dentro da própria casa. Pediu para a sogra não aparecer sem avisar. Disse ao Henrique que não aceitaria mais comentários que minimizassem seus sentimentos. Nada disso gerou mudança. A sogra reagiu com ironia, o Henrique com impaciência. E foi justamente essa ausência de mudança que confirmou para ela o que eu já sabia. Algumas pessoas só funcionam enquanto você aceita o papel que elas querem te dar. Ela não rompeu o casamento. Não houve briga grande, nem porta batendo. Não houve pedido de desculpa de ninguém. E isso faz parte do desfecho sem redenção dessa história. A Camila apenas recuou emocionalmente. Criou um espaço interno onde ela pudesse respirar. E nesse espaço começou a reorganizar a própria vida. Não para agradar, não para ser suficiente, mas para existir de forma inteira. Quanto a Dona Lúcia, ela percebeu meu afastamento permanente e nunca mais tentou contato. Não houve mudança, nem reflexão da parte dela. Ela seguiu sendo quem era, o que apenas reforça que nem toda convivência precisa ser mantida. O Henrique continuou tentando jogar tudo para sensibilidade demais, e a relação deles passou a caminhar de forma mais distante. Nada desmoronou de uma vez. Foi apenas a vida reposicionando cada peça no lugar onde elas realmente pertenciam. E eu fiquei em paz. Não porque tudo foi resolvido, mas porque entendi que nem toda história de família termina com reconciliação. Algumas terminam com consciência. E consciência também é vitória. Eu não ganhei uma convivência harmoniosa com eles, mas ganhei minha tranquilidade. E vi minha filha começar a se reencontrar,
sem se dobrar tanto para caber nos outros. Hoje, quando ela me visita, percebo que a firmeza voltou aos poucos. Ela fala com mais clareza, expressa incômodo sem medo e não tenta mais explicar atitudes que não têm justificativa. A relação entre nós duas se fortaleceu justamente porque deixamos de lado a expectativa de conserto e aceitamos a realidade como ela é. A vida nem sempre dá finais redondos. Às vezes, dá finais verdadeiros. E foi isso que tivemos. E você? O que faria nessa situação? Deixe nos comentários e me diga de onde está ouvindo essa história. Obrigada por acompanhar até aqui. E não esqueça de curtir e se inscrever para ouvir as próximas histórias.